Bom dia, Vitor. Tudo jóia? Bom dia, Wanderson. Cauane, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, tudo firmeza? Gente, vamos só aguardar até 9h05, tá? Tudo beleza por enquanto, Wanderson. A gente, inclusive, tem que marcar reunião, tá? Eu vou ver aqui na agenda se dá pro início da próxima semana. Tu assistiu ontem a live toda? Eu não assisti toda, né? Porque eu cheguei meio atrasada, apesar que eu já tinha lido o regulamento. E o que ela fez lá foi ler novamente e meio que esclarecer algumas coisas, né? Foi basicamente isso. Hum. É, eu também tive que sair antes, mas ficou gravado, né? Inclusive, eu recebi o link depois da live. Acho que para, tipo, quem não tinha tido, não tinha podido assistir, né? Pessoal, só mais um minutinho, tá? Aí a gente inicia. Bom dia, gente. Tudo jóia? Já tá gravando? Eu nem falei para quem já tava. Quem chegou logo que foi Vitor e Wanderson, Cauane e tal. É porque quando dá o horário da gente começar, eu tenho que começar a gravar, tá? Só por isso. E aí, como é que vocês estão? Me contem as novidades. Me contem aí os babados fortes, não é mesmo? Ou os babados não tão fortes. Ótima, Alicia. Eu tô ótima, querida. Graças a Deus. Sem babados fortes. Então, tá. É assim, é, né? Esse período, apesar que vocês aí já estão mais tranquilos, né?
Acho que no Brasil todo a situação já ficou mais equilibrada. Mas vamos lá, vamos começar. Beleza? Tranquilidade? Gente, hoje a aula vai ser subdividida da seguinte forma. Quem tiver dúvidas sobre o projeto integrador, que é o caso dos alunos dos terceiros anos, ADM, coloca no chat que antes de finalizar a aula, a gente tira as dúvidas, tá bom? Beleza? Para não atrapalhar a galera da Agro e da Info que assim, que não está participando, né? Que eles não têm projeto integrador, a verdade é essa. E aí, eu ainda não postei o questionário para os alunos que são das turmas da Agro e da Info, porque eu estou elaborando ainda, tá certo? Porque cada turma vai ter duas atividades. Quem é dos terceiros ADM tem aquela atividade dissertativa, que tem aqueles temas já lá para vocês, e tem também o projeto integrador, a atividade do projeto integrador. E quem é agroinfo não tem projeto integrador, então vai ser atividade dissertativa mais uma outra atividade, tá bom? Que eu estou elaborando. Professora, então Mas para o ADM vai ser só a redação e o projeto integrador? isso, exatamente. Só entre aspas, né? Porque essa nota de vocês, ela vai exigir muito de vocês, né? Porque são duas atividades Eu falei só porque dissertativas. assim, são duas atividades, mas é muita coisa, né? Isso, exato. E aí, por isso que desde o início eu coloquei logo para vocês, porque vocês tinham duas atividades, né? Apesar que a do projeto integrador, vocês vão fazer meio que em equipe, apesar de mandar resposta individual. Por quê? Porque vocês já têm uma equipe, não é isso? Aí acho que até a Alicia fez uma pergunta aqui. Eu acho até que foi nesse sentido, né, Alicia? Se era individual, se era isso, em grupo. Não, vocês vão fazer em grupo, porque eu sei que vocês têm um grupo, né, isso do projeto, mas vão enviar de forma individual, que é para eu poder analisar. Ou vocês podem enviar uma pessoa só da equipe, mas tem que deixar muito claro lá que vocês, em geral, esquecem, porque como no Moodle você manda a atividade e ela já fica no teu nome, aí às vezes vocês esquecem, tá? De colocar o nome de cada um da equipe. Aí, se fizer assim também, eu aceito, tá bom? Porque vai estar o nome de cada um de vocês lá. Digitado em PDF, tá certo? Por quê? Porque fica mais organizado. E segundo, porque se mandar em PDF não desformata, não fica aquele trabalho que vocês fizeram, né? Desorganizado. Beleza? Isso, lá vocês já viram que lá no Moodle de vocês, vocês têm uma parte só do projeto integrador, né? Eu acredito que vocês já tenham percebido isso, que está como se vocês tivessem uma outra disciplina, na verdade. E aí, no nosso caso, vocês têm essa outra disciplina. Eu não coloquei mais atividades para vocês que são terceira ADM, justamente por esse motivo, porque vocês já tinham que dar a resposta às questões do projeto integrador, tá certo? Aí vocês vão responder lá, na parte do projeto integrador. Tá, mas aí eu não entendi teu questionamento, Alicia. Continuo sem entender. Não estou entendendo nada do que você está questionando. Se você puder abrir o microfone e explicar melhor. Eu deixei lá só o espaço para vocês colocarem as respostas. Enviar, né? Em formato PDF. Como vocês vão colocar isso dentro do projeto de vocês, aí é com vocês, entendeu? Ah, sim. Entendi agora o teu questionamento.
Isso, vocês vão enviar as questões num PDF diferente, tá certo? Para não misturar as coisas, não misturar com o que vocês já têm, tá certo? E isso aí serve para todo mundo que é dos terceiros, ADM, tanto A quanto B, porque ambos estão fazendo o projeto integrador, beleza? Se tiver mais dúvidas, gente, é só colocar no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Beleza? E aí, para a galera aí dos terceiros agro e info, eu estou elaborando a atividade. Mais tardar aí, segunda-feira, eu coloco para vocês, beleza? Gente, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho alguns temas, para além daqueles temas que a gente já tinha colocado aqui para vocês no nosso módulo, acho que é no módulo 7. Isso, no módulo 7, para vocês desenvolverem a dissertação de vocês, que precisa de um entendimento, obviamente, interdisciplinar, né? Então, a gente vai começar o nosso momento agora, ok? E se vocês tiverem dúvida, já sabe, tem que abrir o microfone, tá bom? Beleza? Tranquilo aí? Porque se colocar no chat, eu não vou ver. Vamos que vamos. Tudo certo, gente? Ninguém falou nada. Não sei nem se vocês estão aí vivos e maravilhosos e plenos e etc. Tomem um café enquanto assistem a aula. Um cuscuz com ovo, cafezinho. É bom. Tá dando para vocês verem? Sim ou não? Agora tem que falar no microfone, porque eu não tô vendo mais nada de vocês. Para mim, não tô vendo, não, professora. Tá, não? Lógico, né, gente? Eu não apresentei a tela, só Deus na causa. Eu pensei que eu tinha compartilhado já. Prontinho? Estão vendo aí? Sim. Sim, Show. Se eu for, eu vou passar depois desse slide aqui, eu vou passar logo o outro. Vocês estão vendo o segundo? sim. Pronto. Eu pergunto isso porque teve um tempo aqui que eu estava sem conseguir de jeito, maneira, passar os slides. Não sei por quê. Mas vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho temas que são de atualidades, mas entendam, atualidades não é uma disciplina. Ela não existe como uma disciplina. Ela existe como algo relacionado aos acontecimentos do cotidiano e que, obviamente, vão estar concatenados com muitos assuntos, com muitas particularidades, né, do nosso viver. Então, eu coloquei aqui para vocês Enem 2022 do zero atualidades, ou seja, daquilo que a gente vai pegando como conteúdos mais urgentes ou emergentes, daquilo que vocês precisam ter um certo entendimento, tanto para a prova de múltipla escolha, né, a prova objetiva, como para a dissertação, que é uma questão discursiva. Então, vocês precisam estar, pelo menos, encaminhados, sabendo um pouquinho administrar esses dois contrapontos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, que danado é atualidades, né? O que é atualidades? Meio que eu já soltei uns spoilers para vocês agora, dizendo o que seria essa atualidade. Então, a atualidade não é uma disciplina, mas ela permeia o nosso viver, o nosso cotidiano, porque é baseada em fatos, em acontecimentos, em demandas históricas. Quando a gente fala atualidades, dá-se sempre a entender que é algo que aconteceu agora ou ano passado e que não remonta a fatos históricos, quando na verdade remonta sim, porque algo que está acontecendo hoje é produto de algo que aconteceu lá atrás. Então, a gente precisa concatenar
isso aí, né? Concatenar o passado com o presente. E, às vezes, até vislumbrar alguma coisa sobre o futuro, não é mesmo? Mas quando a gente fala de atualidades, a gente também não está falando, para além de não ser uma disciplina, a gente também não está falando de algo que é só concernente à geografia, ou que só o professor de história vai dar para vocês, tá? Em geral, quem dá mais esses conteúdos, esses temas, eu prefiro chamar de temas. Na atualidades, são os professores de geografia, porque a gente sempre está ligado com geopolítica, com o que está acontecendo no mundo. Então, em detrimento e por esse fator, em geral, somos nós que ministramos os temas concernentes a atualidades, beleza? Mas uma coisa é importantíssima, além de vocês saberem que são fatos e acontecimentos do nosso cotidiano, mas que remetem também a algo do passado e pode explicitar algo do futuro, é entender que a atualidades é algo interdisciplinar. Então, vocês vão ver os temas de atualidades em toda a prova do Enem, tanto em geografia quanto em história, lá em português, inglês, espanhol, física, matemática. Atualidades vai estar lá. E como é que atualidades entra ou se mistura dessa forma? Da seguinte maneira, de forma interdisciplinar e fazendo com que nenhuma dessas disciplinas fiquem isoladas. É por isso que a gente, quando começa a ler uma questão lá de física, tem uma história, tem alguma coisa para te remeter a uma história que foi passada ou que está no presente, ou que vai acontecer lá no futuro. Então, isso também é a atualidade, sem contar que uma disciplina como física, por exemplo, ela não tem só o conteúdo de física, ela precisa estar interligada com as demais disciplinas, numa prova como a prova do Enem, beleza? Aí vocês poderiam perguntar, professora, mas por que a gente está conversando sobre isso aqui? Porque para falar de atualidades, a gente precisa entender o que é atualidades, né? Vocês, em geral, vão para a prova sem ter um diagnóstico do que é isso. Sempre pensando que atualidades é só o que está acontecendo no momento presente. Beleza? Vamos lá, vou seguindo, tá? Se tiverem dúvidas, vão questionando. Então, eis a questão, né? Que, em geral, é o que os meus alunos sempre me perguntam. Professora, eu preciso conhecer os detalhes de tudo que aconteceu no último ano? Aí, o que é que vocês acham? Precisa conhecer tudo, absolutamente tudo que aconteceu no ano que se passou, para estar com a mente mais assim atual possível? Ou já viram que foi o último ano, né? Não é o ano presente. Último ano, aspectos o quê? Remetentes a um passado próximo, mas não deixa de ser. E aí, o que é que vocês acham? Não, né, gente? A gente precisa concentrar as nossas energias em quê? Nos conceitos. Os conceitos é que, de fato, vão importar para o entendimento dos assuntos, dos temas que estiverem acontecendo no mundo naquele último ano ou no presente momento. Então, vocês não têm que ser aquela máquina, porque não existe ser humano que vá guardar todos os detalhes do ano que passou. Se a gente parar para pensar, a gente não lembra nem o que a gente comeu ontem, né? Mais ou menos isso. Só que a gente está falando aqui de coisas que aconteceram no nosso cotidiano e que é de um passado próximo e que ainda deve ter vestígios ou tem vestígios no que está acontecendo na nossa vida agora, né? Como, por exemplo, se a gente privatizou no ano passado muitas refinarias, essa pode ser uma explicação do porquê do aumento dos combustíveis no Brasil, gasolina principalmente e diesel, e o aumento do gás e outros pré-requisitos que desembocam na alta dos alimentos e etc e tal. Então, só para vocês terem aí uma pinceladazinha do porquê que a gente tem que estar ligado aos conceitos e não a tudo que aconteceu, tá?
Então, quando eu falei só esse tema aqui para vocês entenderem um pouquinho, que a gente tem que se concentrar nos conceitos, a gente vai pensar o quê? Na geoeconomia brasileira, no que aconteceu no último ano, no que vem acontecendo nos últimos anos. E aí a gente liga aspectos políticos e não somente econômicos. Então, existe uma cadeia de informações aí, tá dando para vocês compreenderem? Então, não é só se ater aos fatos, é se concentrar nos conceitos que estão por trás desses fatos, porque aí vocês ganham pano para manga, tanto para responder às questões objetivas, como para construir a redação de vocês, beleza? Vamos lá. Próximo ponto. Acho que isso aqui até eu já falei um pouquinho para vocês, né? No último slide. Atualidades é um tema apenas para a geografia? E a gente já viu também que não, né? Os temas atuais, eles podem perpassar todas as áreas, habilidades cobradas nos vestibulares e no Enem. Eu coloquei vestibulares aqui porque quando a gente trata de Enem, a gente está tratando especificamente de uma única forma de prova, tá? E quando a gente fala de vestibulares, a gente está falando de Enem, FUVEST, USP, Unesp, várias universidades no Brasil. Eu citei as de São Paulo porque são as que ainda têm a prova delas, apesar de também utilizarem a nota do Enem, tá? Mas que também tem a prova delas. Então, quando a gente fala disso, significa que os temas de atualidades, eles vão ser cobrados tanto nas áreas quanto nas habilidades que acontecem nos vestibulares, nos mais diversos vestibulares, né, do Brasil, bem como no Enem, tá bom? Vamos lá. Aí, eis aquela pergunta, né, ou aquela afirmação. É tanto que eu nem coloquei como pergunta, aquela afirmação que, em geral, vocês pensam. Professora, então eu preciso estudar atualidades até a véspera da prova, né? Porque senão pode dar ruim para mim. E aí, a minha resposta sempre eu digo, depende, né? Em geral, como era que acontecia a prova do Enem? Eu não sei mais como está agora, mas eu acredito que ainda esteja da mesma forma. A prova do Enem, especificamente, tá? Dos vestibulares, aí eu não tenho como saber. Do Enem, ela era construída até o mês de junho, no mais tardar mês de julho. E essa prova ficava impressa naqueles cofres e etc e tal, lá do MEC, tá? No Ministério da Educação. Então, a gente entendia que depois daquilo ali, a gente não tinha como trabalhar o segundo semestre de cada ano. Vocês estão entendendo o que eu estou conversando aqui com vocês? Se não tiverem, falem aí no microfone, tá? Então, a gente entendia que as informações prioritárias, elas fariam menção ao ano que se passou e a primeira metade do ano em que nós nos encontrávamos. Então, eu acredito que ainda seja assim, tá? Pode ter mudado? Pode, né? A gente não tem como adivinhar. Mas era dessa forma que a prova era feita, beleza? Então, depende. O depende é porque você pode ainda ter assuntos lá no segundo semestre que façam algum tipo de correlação com o que aconteceu no ano passado ou que aconteceu no primeiro semestre do ano, tá? Ou que tem uma pegada histórica, ou seja, algo que aconteceu, mas que ainda vem acontecendo, que ainda tem resultados na sociedade, implicações na nossa sociedade, ou que causou problemas, ou que causou o quê? Benefícios, enfim. Mas que essa história ainda esteja acontecendo. Então, depende. Se você entende que o assunto que aconteceu ano passado ainda está rendendo, o cara da prova pode supor várias coisas, né? Ali, dentro do conteúdo, obviamente, mas que ele possa supor muitas coisas. Então, o importante é você sempre se manter o quê? Informado, tá? E sempre fazer essa conexão aí com os conceitos, para não ficar se atendo só a histórias do momento, ou só a fatos, coisas que, inclusive, podem ser fake news, beleza? Tranquilo?
Então, lembrem-se, tá? Acontecimentos próximos à prova. Questões objetivas fica mais difícil de acontecer, desses acontecimentos estarem na prova. São dicas, tá, gente? Que eu estou dando aqui para vocês. Eu não sei se algum outro professor vai trabalhar essas questões de vestibular, nem com vocês, mas eu sempre gostei de fazer isso com os terceiros anos. É uma forma de deixar vocês, ó, craques, tá? Para o momento da prova. Então, acontecimentos no mundo próximo à prova. É mais difícil de acontecer em questões objetivas, tá? Mas é bem possível de estarem presentes ou de fazerem algum tipo de relação com a redação de vocês, tá? Então, é importante estar ligadinho nisso. Contextualizar. Você, para contextualizar na redação ou para contextualizar a questão que você está lendo objetiva e tentar tirar dela ali a resposta correta, que é aquela... Às vezes a gente tem aquela questão que é aquele assunto que você não gosta muito e que não existe isso, tá, gente? Não existe assunto que a gente não gosta. Existe o assunto que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, mas não existe esse assunto que a gente não gosta não, tá? Quem estuda pode ter assunto que não gosta. Assim, eu não sou muito feliz estudando isso aqui, mas tudo a gente tem que estudar, tá? Então, se atenham não ao fato pelo fato, tá? Mas questionem. A partir do momento que você vê a questão ou que você vê o tema lá, você vai perguntar para você, você que for começar a construir a redação, por que isso aconteceu, tá? Por que isso aconteceu? Aí você começa a fazer um esboço ali na hora da prova. Por que isso aconteceu? Tá bom? E não fica se atento só ao fato. Por exemplo, violência contra a mulher. Não fica só martelando ali o fato da violência em si. Mas por que acontece a violência contra a mulher? Fatos agora. Porque nós vivemos numa sociedade machista, porque nós vivemos numa sociedade onde a mulher ainda busca seus espaços, apesar deles terem abrangido, né, no último século, principalmente no século XX, e agora já no século XXI, a gente tem essas diferenciações, mas por que isso acontece ainda, né? Então, nós temos leis hoje que amparam tanto mulheres quanto homens, quanto agressões de violência física e agora verbal também, de ordem psicológica, né? A gente já tem uma emenda à lei. É importante vocês se aterem ao quê? Aos conceitos de violência, por exemplo. Seria legal vocês colocarem isso na redação. Estou só dando exemplos aqui, tá? Mas se ater a fatos históricos e se ater também a fatos do dia a dia, que vocês estão vendo ali nos noticiários, né? Para que a redação de vocês seja realmente uma redação que tenha uma contextualização muito interessante. Então, sempre pensem, por que isso aconteceu? Ou por que isso acontece? Beleza? E aqui, um outro ponto é focar no que realmente interessa, para não fugir do tema ou não fugir da questão. A gente tende muito a se desviar do entendimento, ou melhor dizendo, da compreensão e da interpretação da questão. A gente está lendo a questão objetiva, aí ao invés de olhar para a questão e pensar, eu tenho que procurar a resposta aqui, correta ou incorreta, e me deter a isso, fica viajando. Então, focar no que realmente interessa, naquele tema ou na palavra-chave daquela questão para encontrar a melhor resposta. Na geografia, isso super funciona, tá? Eu não sei se nas outras disciplinas vão funcionar. Eu acredito que também seja um gancho para elas, já que a gente tem esse aspecto interdisciplinar, beleza? Mas é preponderante que vocês se atenham a essas dicas, beleza? Então, lembrem-se dessas dicas que foram dadas, tá bom? Vamos lá. E uma pergunta também que eu sempre escuto muito. Atualidades, professora, é a mesma coisa que geopolítica? E por que que essa pergunta sempre surge? Essa pergunta, em geral, surge porque vocês
É por isso que eu já comecei falando de questões históricas, daquilo que aconteceu ontem, no passado próximo, e etc. e tal. Porque vocês sempre remetem a atualidades, a questões políticas, né? Ou seja, domínios de territórios ou algo que acontece dentro do território, seja de forma bélica, seja de forma econômica ou na própria política, vocês remetem isso à geopolítica, né? Não só a política em si, mas a economia também. E os fatores sociais. Então, atualidades não é a mesma coisa que geopolítica, porque a gente tem outras questões a serem debatidas, mas a gente pode dizer, sim, que uma grande parte dos conteúdos, ou melhor dizendo, dos temas que a gente vai encontrar em atualidades, fazem parte de uma disciplina chamada geopolítica, porque geopolítica é uma disciplina. Inclusive, eu paguei essa cadeira na faculdade. Então, a gente vai entender o que acontece no mundo, por que é que acontece, o que é que está por trás de tudo que acontece no nosso cotidiano, que é uma decisão meramente política. Tudo que acontece na economia, tudo que acontece no veio social é resultado de decisões políticas. Por isso que não adianta a gente dizer que a gente não gosta de política. Não adianta a gente dizer, mas política é algo sujo, ou tudo é politicagem. Realmente, a gente vivencia muito isso. Mas não é só uma realidade brasileira, tá, pessoal? É uma realidade do mundo. A política, ela já nasceu de forma desordenada. Lá em Roma, a gente já viu o desmantelo acontecendo, né? Fato histórico aí para vocês. Fazendo uma menção a algo histórico. Então, o que a gente precisa é cada vez mais ter leis que possam ir de encontro à impunidade e à corrupção. Então, sabendo que a política é algo tão importante e que dela a gente tem todas as decisões que vão beneficiar ou que vão prejudicar a vida do cidadão, a gente precisa entender sobre política. Não precisa a gente ser um cientista político, não, tá? Mas a gente precisa entender sobre política. Por quê? Porque tudo vai implicar na saúde, na educação, na economia, na segurança pública, no saneamento básico aí do teu bairro, se o teu bairro é calçado ou não. Tudo isso faz parte de uma decisão política, onde o dinheiro que vem dos nossos impostos vai ser bem alocado, né? Vai precisar ter distribuição de renda através de bolsas, como o Bolsa Família, por exemplo, que é um sistema de distribuição de renda no Brasil, e é também algo de cunho social, que muito importa. Por quê? Porque nós somos um país subdesenvolvido e que a sua população não consegue, em toda o seu contingencial, né? Vamos dizer assim, ou de forma na totalidade, ter emprego, renda e acesso à educação, beleza? Então, atualidades não é geopolítica, mas geopolítica é atualidades, beleza? Deu para vocês entenderem aí? Geopolítica é uma disciplina, como eu falei, mas ela faz parte do nosso dia, inclusive agora, nesse momento, no mundo todo, todos nós, independe da sociedade na qual esteja, do momento político que o seu país esteja vivendo, qualquer pessoa no planeta Terra está sendo impactada por decisões políticas. Então, geopolítica faz parte dessa ideia do que é atual, porque faz parte do nosso cotidiano, beleza? Sigamos. Então, por onde começar quando o assunto é geopolítica? Eu meio que já dei aqui umas histórias aqui para vocês, né? Umas vertentes, explicitando que tudo que faz parte da nossa vida tem a ver com política, tem a ver com decisões políticas que são tomadas. Então, uma das formas da gente entender essa geopolítica que acontece é a gente entender conceitos, né? Então, um dos conceitos que é preponderante para vocês entenderem, e vocês
a partir dele, entenderem muitos outros, como território, nação, Estado moderno, sentido de identidade, de pertencimento a uma localidade, por exemplo, faz parte da geopolítica e faz parte de um conceito chamado Estado-nação. Se nós estivéssemos no presencial, nós teríamos um conteúdo que era só para tratar disso. Como não deu para a gente só tratar disso, eu trouxe aqui, porque de todo jeito vocês não vão ficar sem saber o que seria, tá? Então, quando a gente vê esse termo meio conceitual e assim bonito, né? Estado-nação, a que ele se refere? Parece um termo forte, né? Num primeiro olhar, mas o que é que ele traz de resposta ao que a gente viveu, o que a gente está vivendo agora e como foi que chegou-se a esse nome, né? Então, vamos lá. Estado, né? Esse termo Estado, ele vem lá da Idade Antiga, e aí a gente, quando diz Idade Antiga, a gente não está falando aqui só de período histórico onde o homem já conseguia entender o seu papel na sociedade, mas principalmente quando a gente trata lá desde a pré-história, né? Que agora não se chama mais só pré-história, tá, gente? Tem um termo agora que está se usando bastante para se remeter à pré-história, que é pré-escrita, tá? Então, se vocês verem esse termo aí na prova de vocês, ou quiserem fazer uso dele na redação, acho bem interessante. Até demonstrando que vocês são desenrolados, tá? Estão bem à frente de só tratar pré-história como pré-história, mas também aquela fase da pré-escrita. Pelo menos alguns autores têm usado dessa forma. Então, o sistema que era utilizado pelo Estado era um sistema de coerção, né? De intimidação dos indivíduos dessa sociedade. Ou seja, a gente sabe que a sociedade vive, né, com base em leis, mas isso já foi, em outrora, não só baseado em leis, mas de coerção, de indivíduos como reis e etc., que faziam com que a população pagassem altos impostos, né, trabalhassem e ali do que tinha da sua terra ou do seu gado, enfim, do que conseguia ter como colheita, passar para aquele determinado chefe de território, né? Chefe de uma nação que ainda não era entendida dessa forma, mas que a gente já consegue compreender hoje. Então, um sistema de coerção dessa população através de reis, rainhas e da aristocracia que a gente continua tendo hoje, né? Antes eram os reis, hoje é a sociedade que a gente diz que detém lá a ponta da pirâmide, que é os que têm o maior poder econômico. Então, os aristocratas, eles sempre tiveram esse poder de coerção. Haja visto o que acontece no Brasil hoje, onde a gente tem a política totalmente envolvida com o centrão, né? Então, isso faz com que o poder executivo, representado pelo presidente da República, e o poder legislativo, representado pelos nossos deputados e senadores, não consigam trabalhar da forma devida ou da forma correta, né? Por quê? Porque tem esses grupos que são aristocratas, que têm o poder monetário e que faz com que a gente tenha aí essas implicações, inclusive, muito negativas, politicamente e economicamente no nosso país, tá? O Estado lá na Idade Média, passando para a Idade Média. Lá na Idade Média, gente, era aquela história, né? Que todo mundo já sabe. A igreja era que mandava, né? Então, a Igreja Católica tinha esse importante papel ligado à política. Então, muitas das decisões políticas, elas estavam intimamente ligadas à religião. Se não todas elas, basicamente quase todas, né? Então, a Igreja Católica, ela dispunha de um poder muito grande na Idade Média, onde as decisões que eram tomadas diante da sociedade e diante da política
eram emanadas desse poder que a igreja desempenhava, ou seja, as leis, a forma que a sociedade vivia, eram muito ligadas ao quê? Ao poder da igreja, certo? E aí a gente vem agora para a nossa idade moderna, né? Chamada idade moderna, onde o Estado ele apresentou esse progressivo afastamento da igreja, ou seja, depois lá da Idade Média, a gente quis ser o quê? Liberal, né? Eu digo a gente porque foi a sociedade moderna, que nós ainda estamos instalados nela, agora já tendo outras vertentes, outros pensamentos. Mas esse afastamento progressivo da igreja era necessário para dar uma dicotomia, ou seja, a igreja é a igreja, o Estado é o Estado, e a gente precisa separar as coisas, tá? E a partir disso, né, desse afastamento, a gente vem com o entendimento de pertencimento, de identidade, né, como nação. Ou seja, a gente tem aspectos que são identitários, mesmo o Brasil sendo tão miscigenado, sendo um país que tem tantas diferenças, né, o que é maravilhoso, a gente tem aí, ainda assim, uma ideia de pertencimento. Por exemplo, quem está no Goiás come o quê? Piqui. A gente provavelmente não vai encontrar um paulista comendo pequi, um nordestino comendo pequi. Mas as características de identidade fazem a nossa nação, né? Então, uma coisa que é bem característica do nosso país, que tem a ver com o nosso povo, mas que também tem a ver com o ambiente, o meio ambiente do nosso país. A gente ser tratado como, por exemplo, um país tropical, né? Que de fato somos, climatologicamente falando. E quando a gente fala da nossa culinária, dos aspectos sociais, né, do nosso povo, da nossa identidade indígena, né, que a gente tem também, porque é o povo que já estava aqui e que realmente descobriu o nosso país, mas isso aí são outras histórias, outras favas, né? Então, essa ideia de pertencimento, né, e de convencimento do que nós somos como nação, né? E o sistema de coerção, ele continua existindo. Lá na Idade Antiga, pelos reis, rainhas, os aristocratas da época, ou a forma ainda de a gente sair do nomandismo para a gente agora dizer, eu vou ficar aqui, nesse lugar eu vou estar, né? Não vou sair em busca mais de alimento, de água e etc. Era um sistema também, de alguma forma, de coerção. Na Idade Média, ligado ao quê? Ao poder da Igreja Católica e a esse sistema de coerção impositivo através da religião. E na Idade Moderna, essa coerção vem a partir das nossas leis, né? As leis que a gente deve preservar no nosso cotidiano, aquelas que a gente cria para uma nova realidade da Idade Moderna vigente, ou seja, daquilo que a gente está vivendo no momento, como as várias leis que, inclusive a Maria da Penha, que eu citei hoje para vocês, que vem para uma realidade que, na verdade, é muito antiga, né, gente? Mas que aqui no Brasil a gente tomou essa decisão de ter leis que implicassem na proteção das mulheres e também dos homens, obviamente, né? Então, esse sentido de idade moderna que o Estado hoje representa através de um entendimento de pertencimento, de convencimento da nação, ou seja, do você pertencer a determinado lugar, e de coerção, que não deixa de ser através das leis, através da política também e da economia, tá? E aqui, ó, o que seria Estado-nação de uma forma mais simples, pegando todas essas informações que a gente estudou agora, tá? Vamos lá. Primeiro, o Estado moderno, né? Que é o que a gente está vivenciando, porque esse termo Estado-nação, ele não existe lá desde a Idade Antiga, tá? Ele é um termo moderno. Então, é uma forma que se compreendeu ao longo do tempo. Então, o Estado moderno, ou seja, quem faz a regra e quem administra.
Ou seja, quem é que faz a regra? No caso aqui da gente, o poder legislativo, através dos nossos deputados e senadores, e quem é que administra esse Estado moderno? No nosso caso, tá? Que nós temos uma política e uma forma de governo presidencialista, o chefe do executivo, que é o presidente da República. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que na Inglaterra vai ser diferente, no Reino Unido vai ser diferente? Vai ser diferente, porque lá é parlamentar, né? Não tem a ver com o que a gente vive aqui no Brasil. Cada país tem sua forma de gerir, contanto que ela não seja impositiva, contanto que ela não seja um regime ditatorial, ela pode ser, sim, benéfica para a nação, certo? Mas a palavra, o termo nação, que significa identidade, a identidade de um povo com o seu país e com aquilo que ele vive, a sua cultura, os seus aspectos sociais, políticos e econômicos. Mas os aspectos do território, a base física, que está atrelado muito, gente, também às questões climáticas, né? A quantidade de recebimento de energia que a gente tem, o Brasil é um país muito beneficiado por isso. A gente poderia viver aí de energia renovável e sustentável muito bem, obrigada, porque a gente tem a maior parte do nosso ano, a maioria dos meses, com recebimento de sol, né? Então, a gente tem esse benefício. A base física, mas também tem a ver com os aspectos o quê? Que estão inerentes a esse território, a distribuição da economia nesse território, como as indústrias estão distribuídas nesse território, quais são os tipos de negócio que há neles, tá? Então, envolve aí tanto algo de infraestrutura, como também algo relacionado ao meio ambiente. O que vai ter como resultado o nosso termo aqui, né? Conceitual Estado-nação. O Estado moderno, mais o sentido de identidade que a nação traz para a gente, com o sentido também de território. Sabendo que o Estado o Estado moderno, né? Quem faz a regra são, no caso do Brasil principalmente, são os nossos deputados e senadores, e quem administra é o nosso regime presidencialista, né? Que é através do chefe do poder executivo, que é o presidente da República. Beleza? Gente, tá dando para entender até aí? Tá tudo ok? Beleza. Eu não tô vendo nada no chat, tá? Se vocês estiverem falando por lá, eu não tô vendo nada. Eu vou só tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Vamos lá? Então, uma outra coisinha aqui que faz bem parte desse entendimento, né, do que a gente está falando. Ordem mundial. Vocês já ouviram e viram o conteúdo sobre ordem mundial, ordem multipolar. Então, a gente hoje vive um equilíbrio totalmente diferente do que era lá a ordem mundial originária, né? Ou seja, a gente tinha antes um país que poderia ser a grande potência, o que era a grande potência. Hoje, isso já tem uma diferença que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Mas para não me adiantar muito, aqui eis a questão. Se os estados estão interagindo, quem é que faz as regras, né? Ou quem faz as regras? Por isso que a gente coloca aqui ordem mundial. Porque esses países, eles estão o quê? Uma troca constante entre temas políticos ou questões políticas, tá? Entre os países, poderio bélico e questões econômicas. Aqui, eu até coloquei aqui essa engrenagem com o termo econômico maior, para vocês já diagnosticarem visualmente que as questões econômicas, elas são preponderantes, elas são muito mais importantes do que as questões sociais e ambientais.
Eu nem coloquei as questões sociais e ambientais aqui, justamente porque esses 3 pontos aqui são o que a gente vai chamar de equilíbrio de poder. Quando é que uma nação ela pode dizer que ela está muito bem dentro de um âmbito mundial? Quando a sua economia está pungente, ou seja, funcionando a todo vapor, tá? Quando a sua política consegue desmembrar-se a ponto de favorecer as questões econômicas e as questões bélicas. Por que é que o poderio bélico ele é tão importante? Vejam bem, um país ele precisa se proteger, não é mesmo? E para ele se proteger, ele precisa ser uma ameaça a outros países. Como é que ele é uma ameaça a outros países? No sentido dele estar elaborando a sua proteção. Quando ele mostra a sua capacidade de fazer guerras. Às vezes poderiam perguntar, mas professor, e a gente vai querer que tenha guerra e etc e tal? Não, né, gente? A gente não quer que tenha guerra. Até porque hoje, se vocês me perguntassem, professora, se a gente tiver uma terceira guerra mundial, um planeta acaba? Com toda certeza. Se a gente tiver uma terceira guerra mundial, o planeta Terra acaba. Não fica pedra sobre pedra. Talvez fiquem as baratas, né? Porque Hiroshima e Nagasaki mostrou isso pra gente. Mas, fora isso, nada fica. Por quê? Porque o quantitativo bélico dos países hoje no mundo dá para destruir 8 ou 9 planetas como o nosso. Por aí vocês tiram. Então, a partir, inclusive, da bomba de hidrogênio, que é infinitamente mais destrutiva do que a que a gente teve lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, quando a gente fala dessa interação, a gente já entende que quem faz essas regras é o quê? Quem tem mais poderio econômico e poderio bélico. Por quê? Porque isso significa uma estrutura política muito bem organizada, ou melhor dizendo, mais concatenada com os objetivos daquela nação, certo? É o que a gente chama, hoje em dia, isso é um termo que inclusive pode vir na prova de vocês, que a gente chama de soft power, ou seja, aquele poder que está equilibrado dentro de um tripé e que de uma forma muito confortável, o software que vai querer representar esse conforto, tá? Vai deixar o país à frente de todos os outros países no mundo, ou vai deixar alguns países bem à frente de outros países aí no mundo, beleza? Então, esse termo tem sido utilizado recentemente. Eu achei importante e bacana trazê-lo para que vocês consigam entender aí que esse equilíbrio de poder, ele traz seguridade, né, para as suas nações. É por isso que a maioria dos países tem medo de ir contra os Estados Unidos e de ir de encontro à Rússia. Até os Estados Unidos têm medo da Rússia, para vocês terem noção. Vocês devem já saber um pouquinho disso, mas é importante a gente mencionar. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, vamos lá. Ordem mundial. A gente teve o quê? Na ordem mundial, o imperialismo, o mundo bipolar. Isso aqui é um resumão, tá, gente? Para, tipo assim, dar print, depois coloca no caderno e segue a vida aí para fazer aquela prova bem linda, tá? No Enem. And construir aquele início de redação com aquele aspecto histórico bem maravilhoso. Então, se vocês souberem esse início aqui, a depender do que esteja pedindo, né? Obviamente, na redação, ou para entender bem o que está colocado lá nas várias questões, que esse assunto é batata quente. Esse assunto aqui, pode estudar. Esse assunto cai todos os anos. Não tem nem graça mais, né? Todo ano cai, tá bom? Então, vamos lá. Período do imperialismo. Grandes navegações, né? Até a Primeira Guerra Mundial. Descrição, né, desse imperialismo.
tomada de novos territórios para a expansão do poder através do neocolonialismo na África e na Ásia. Foi assim que o Brasil foi descoberto. O povo estava querendo o quê? Lá em Portugal, o rei estava querendo descobrir mais coisas de especiarias na Ásia, querendo mais coisa lá da África, e acabou que encontrou o quê? O nosso Brasil brasileiro. Encontrou, tá, gente? A gente não foi descoberto, não, porque aqui já tinha habitante. Beleza? Potências nessa época. Quais eram as potências? Portugal nem está aqui, né, gente? Só para a gente ter esse pequeno grande detalhe. Reino Unido, França, Bélgica e Alemanha. Gente, se a gente parar para pensar nessa informação de agora, mudou alguma coisa de lá para cá? Talvez a Bélgica, né, tenha pegado aqui um rumozinho, continua sendo desenvolvida, né? País desenvolvido, de economia consolidada, foi um dos primeiros a serem industrializados, por estar ali no âmbito da Europa e tal, mas assim, hoje não está mais a mesma coisa. Agora, Reino Unido, França e Alemanha continuam sendo importantes na nossa nova ordem mundial, apesar de não ter mais essa, né, essa pungência toda, mas continua acontecendo. Aqui, ó, mundo bipolar. Estou seguindo, tá, gente? Vocês não estão tirando dúvida nem perguntando, não estou entendendo que vocês estão entendendo, beleza? Aqui no mundo bipolar. Como foi que aconteceu aqui, né? Qual foi o período, para ficar bem fácil de vocês lembrarem? De 1945, oficialmente, tá, gente? Até 1991, oficialmente. Por que foi que eu trouxe esse dado aqui para vocês? Porque, em geral, ninguém nunca sabe quando começou o mundo bipolar, nem quando ele o quê? Terminou. Né? A gente diz terminou porque, na verdade, ele se transformou. Assim como a gente saiu do imperialismo e veio para o mundo bipolar, tendo o quê? Duas grandes potências, que é bem fácil, essa é a parte mais fácil da gente saber, não é mesmo? Mas sempre essa dificuldade. Então, para vocês até se atentarem no momento da prova, com o conteúdo, 1945, o início, oficialmente, tá? Em 1991, ou seja, a gente já ali, meio que nos finais do século XX, é que a gente se transporta, né, do mundo bipolar para uma nova ordem mundial. Mas vamos nos ater aqui ao mundo bipolar, beleza? Então, qual é a descrição que a gente tem para o mundo bipolar? Disputa ideológica, também chamada de Guerra Fria. A gente continua tendo disputas ideológicas, tá, gente, no mundo. Só que agora, essa Guerra Fria, eu sempre costumo dizer isso, que a Guerra Fria ela não teve fim. Ela continua acontecendo. Só que agora com outros nomes, com outros aspectos, com novas roupagens, beleza? Mas essa disputa ideológica, ela continua acontecendo no nosso planeta. E quais eram as potências? Aqui, ó. Bem facinho, né, gente? Estados Unidos, com toda a visão concernente ao capitalismo, e a República Soviética, com o pensamento de implantar o socialismo. A gente já sabe quem ganhou aqui, né? Essa batalha. Inclusive, a gente vive muitos males hoje e benefícios também, né, gente? Que de todo lado tem a vantagem e tem a desvantagem de vivermos dentro de um regime que está longe de ser socialista e que é meramente capitalista, tá? Seguindo aqui o nosso rumo, nova ordem mundial, a partir de 1991, tá? Então, já aí no final do século XX, a gente já vem com essa ideia de uma nova ordem mundial. Qual é a descrição que a gente vai ter para essa nova ordem mundial? Um cenário de intensificação capitalista, ou seja, o capitalismo venceu, a gente agora tem uma transformação nos padrões de mundo, e agora, obviamente, que o cenário mundial vai ser o quê? Modificado
para atender às demandas capitalistas, onde a globalização é ainda mais aprofundada. Por que a globalização vai ser mais aprofundada? Porque a globalização já existia, né? Inclusive, a gente diz que ela remonta a fatos aí bem históricos, mas o dia que ela, digamos, ou o ano que ela foi sedimentada, ou que ela teve uma profundidade maior dos acontecimentos, foi a partir da década de 80, tá? Então, a partir de 1991, a gente vai ter aqui uma globalização muito mais aprofundada, né? Ou seja, os níveis de conexões, de informações, a gente começa a utilizar a internet de uma forma muito mais amplificada, e-mails, apesar que isso ainda era muito incipiente, tá, gente? No início da década de 90 ainda era muito incipiente, mas tudo isso já existia, né? E só estava naquele momento o quê? De intensificação dos veículos de comunicação e do acesso que as pessoas teriam a ele, beleza? E as potências desse mundo agora que a gente chama multipolar. Ah, detalhe, por que aqui eu coloquei multipolar e aqui nova ordem mundial? Porque podem ser chamadas das duas formas, beleza? Então, na hora lá da prova, vocês pensem, nova ordem mundial ou ordem multipolar. Ou nova ordem mundial ou mundo multipolar. Ambos estão corretos e são sinônimos, tá bom? Então, quais são, né? Estados Unidos, Alemanha, que não larga o osso desde a época do imperialismo, né? É danada, viu? Não larga o osso, não. Estados Unidos, Alemanha, Japão e a China, que está em extrema ascensão e que causa arrepios, medos e insônia neste país chamado Estados Unidos da América. Então, meus queridos, aqui nós temos o que hoje é a realidade maior no mundo em relação aos países que são mais destacados como potências mundiais e que, tanto em produtos como transformação de matéria-prima, moeda e poderio político e bélico também, permanecem como potências e continuam crescendo, e algumas outras querendo tomar o posto aí daquela que era chamada de maior potência econômica, política e militar do mundo, que eram os Estados Unidos da América. Professora, os Estados Unidos perdeu realmente o posto? Não, eles ainda não perderam o posto. E há uma explicação para isso. Enquanto o dólar for a moeda comercial mais utilizada no mundo, vai ser difícil dos Estados Unidos perderem a primeira posição, tá? Porque o dólar, tanto ele é utilizado como o dólar para o turismo, como ele também é utilizado como moeda para a gente fazer aí a nossa balança comercial, e outros países também a utilizam, tá? Então, assim, enquanto eles continuarem com essa moeda forte, vai ser difícil de perder o posto. Mas nunca esqueçam disso aqui, que a China continua em ascensão. Beleza? Tranquilo? Posso seguir aqui, meu povo? Yes or not? Vou seguir, vocês não estão falando nada. Então, a gente já vai para um outro ponto agora aqui. Já caminhando mais aqui, né? Nesse nosso remonte aí de informações. E aí, eu estava doida para escutar assim de vocês, professora, mas a aula é de atualidades. Sim, é de atualidades. E por que a gente está falando ainda dessas questões históricas e etc, etc e tal? Porque tudo isso ainda impacta no que a gente está vivendo hoje. E porque tudo isso vai fazer parte da provinha de vocês, concatenando o que aconteceu com o que está acontecendo agora, que é só vocês lerem os noticiários que vocês vão ter plena ideia de como essas coisas estão o quê? Concatenadas, beleza? Então, a crise de 2008, um novo panorama no planeta. Então, lá em 2008, né, a gente teve essa crise aí
no mundo, e essa crise a gente ainda está tendo resultados dela, né? Ela já foi pior, hoje está menor, mas quando a gente fala dessa crise de 2008, a gente fala dela porque ela teve implicações mundiais. Então, foi algo que afetou economicamente todos os países, que declinou receitas, ou seja, a receita líquida dos países acabou sendo prejudicada e também impactou na renda, em empresas realizarem investimentos e, por isso, a gente ter uma condição melhor de oportunidades de trabalho. Então, tudo isso foi afetado. E eu costumo sempre dizer, pessoal, que o que acontece nos Estados Unidos respinga em todos os outros países, porque a gente usa a moeda deles para fazer de um tudo, né? Apesar que a nossa inflação, as coisas que acontecem dentro do nosso país, principalmente em questões políticas, elas vão refletir no, na perda, né, de poder de compra que a nossa moeda vai ter, que é o que aconteceu, por exemplo, com o real, né, o real brasileiro. Hoje a gente tem uma desvalorização da nossa moeda bem acentuada, o que faz com que o dólar esteja tão caro, né, como ele está. Ah, professora, e esse dólar tão caro vai implicar em quê? Vai implicar nas refinarias de petróleo que nós vendemos, que nós privatizamos ano passado, aqui no Brasil, para empresas o quê? Estrangeiras, multinacionais. E aí essas multinacionais vão pegar o petróleo, vão refinar ele e vão nos vender ele a preço de quê? De dólar. Se a nossa moeda está desvalorizada, significa que para a gente comprar $1, a gente precisa hoje de quanto? 4, 5 reais. Eu nem sei quanto é que está agora, né? Porque todo dia muda isso. Então, isso implica totalmente na forma como a gente vai receber, inclusive, o combustível lá na bomba do carro, certo? Isso tem a ver com o quê? A perda da possibilidade da gente, inclusive, gerar mais renda, gerar mais trabalho e ter autonomia, né? Quando a gente privatiza algo que é nosso, a gente perde a autonomia de gerir aquilo ali, tá bom? Mas vamos aqui a esses fatos aqui desde a crise de 2008. A gente teve algumas alterações legais, tá? Que são dispostas nessa integração aqui, dinheiro dos correntistas e investimentos. Como é que foi essa história? Vamos lá. Lá ali pelos anos de 2000, tá? A gente, ou antes um pouquinho, a gente teve uma história que foi colocada lá nos Estados Unidos e que foi permeada, semeada no restante do mundo, de que vocês já devem ter visto aí que o pai ou a mãe de vocês, ou até vocês, quando abriram alguma conta no banco, vocês tiveram a opção dessa conta, perdão, ser uma conta corrente e poupança conjunta, que é assim que o banco chama, ou de só ser poupança ou de somente conta corrente. Os Estados Unidos disse o seguinte, ó, a gente precisa integrar essas contas. Por quê? Se a gente conseguir juntar o dinheiro dos correntistas com o dinheiro dos investimentos, vamos dizer aí que Wanderson está devendo, né? Ou vai ter conta para pagar todo mês. Aí Wanderson pegou o dinheiro lá, colocou que ele recebeu do salário dele, de alguma coisa que ele fez, recebeu lá na conta corrente dele. E aí a conta corrente dele estava lá, ele precisou daquele dinheiro, começou a gastar. E aí a conta de investimento dele, ele colocou um dinheiro lá para investir na Bolsa de Valores, porque ele é ousado, né? Ele já está com esse pensamento de juntar dinheiro aí para longo prazo. E aí ele colocou um dinheiro também lá. Chegou o dia de Wanderson pagar o aluguel. E lá na conta corrente dele, não tem mais R$1. Ele pegou o dinheiro que ele tinha recebido e gastou e etc e tal. Sabe o que vai acontecer? Por conta da integração dessas contas, o banco, de todo jeito, vai pegar o dinheiro que estava lá, aonde? Na conta de investimento dele. Então, o banco nunca ia ter o quê?
prejuízo. Ele sempre ia conseguir ter as contas pagas. Por quê? Porque se não saía de um canal, outro canal poderia beneficiar. Então, a gente teve alterações legais, porque isso foi medida de lei que aconteceu lá nos Estados Unidos e que permeou aí o mundo todo. Inclusive, no Brasil, isso é uma prática hoje em dia, né? Se a gente for, por exemplo, pagar uma conta, algo do tipo, é nisso que a gente vai acabar permeando. Se lá na tua conta não tiver o dinheiro, vai pegar um dinheiro que está na tua poupança, mas aquela conta vai ser paga. Não tem o que fazer, beleza? Vamos lá. 11/9/2020, de 2001, todo mundo sabe, né, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um ataque terrorista, a queda das Torres Gêmeas, e o presidente na época, nada mais, nada menos do que o senhor George W. Bush, filho, né? Já que o pai já tinha sido presidente também dos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, a gente teve algo que respingou também no mundo todo, nos outros países, que foi o fato de uma crise política atrelada a uma guerra que estava acontecendo, né? Porque quase que de imediato foi colocado pelas palavras do Bush, guerra ao terror, ou seja, os Estados Unidos começa aí uma guerra contra o Afeganistão, dizendo que a guerra não era contra o país, mas sim uma guerra contra o terrorismo, né? Uma guerra contra o terror. E com isso, o aumento, né? O aumento dos gastos do Estado americano, que acabou reverberando aí em muitos outros gastos, porque a gente sabe que existe uma indústria por trás disso, que é a indústria das guerras, né? Ou seja, a indústria dos armamentos bélicos, das armas e etc. Que é financiada pelo quê? Pelas guerras. Então, esse aumento de gastos aqui dos Estados Unidos implicou em uma crise, né, no país que desembocou nos outros países também. Então, esse 11/9 aqui, ele foi fatídico, né, em diversas situações, principalmente no que a gente diz, com a comoção mundial que se teve, o tanto de vítimas que houveram, mas principalmente com essa crise pós aí 2001, por isso que a gente chama de crise de 2008, porque ela passou aí alguns anos acumulando, né, esse aumento de gastos que foram permeando e se dissolvendo aí em outros países também. Para gerar receita, o que é que foi feito, né? O sistema de crédito e juros baixos, como uma forma de entrar mais dinheiro e conseguir aí aplacar um pouquinho a situação que esse aumento de gastos tinha ocasionado. Então, combater o medo de consumir. Por que é que vocês acham que a gente consome tanto hoje em dia? Alguém poderia me dizer? Lógico que isso tem uma ligação com o capitalismo, é óbvio, tá? Para vocês não me darem respostas óbvias. Mas por que se entendeu que se tinha que combater o medo de consumir? Primeiro, porque quando a gente combate o medo de consumir, o indivíduo vai fazer o quê? Os chamados consignados. Quem aí não tem um avô, uma avó que tem um consignado, não é mesmo? Um pai, uma mãe que tem um consignado, uma tia, um tio, um cachorro, um papagaio, não é verdade? Que tem um consignado. Por quê? Isso foi incentivado. Tudo que a gente faz tem um sentido, inclusive economicamente, quando você até está mexendo no seu bolso, com aquilo que você está consumindo, com aquilo que você está comprando. Então, combater o medo de consumir. Mostrar para as pessoas que o melhor é o quê? Você ter agora. É o imediatismo, tanto na compra quanto na realização de alguns sonhos. Com isso, as pessoas teriam empréstimos longos,
e baratos. Professora, mas isso não é dicotômico, não? Um empréstimo ser longo e barato? Sim. Quanto maior o empréstimo, no sentido do tempo, ou seja, você tira 6 mil reais e vai pagar em 30 anos. Você acha que lá no final, se você pagar uma parcela de 5 reais por mês, por esses, ou 10 reais por mês, vamos colocar, né? Ao longo de 30 anos, você acha que você vai ter pago 6 mil ou você acha que você vai ter pago quanto? Então, a ideia era empréstimos longos e baratos para que as pessoas pudessem pegar a maior quantidade de dinheiro possível e pagar com muitos anos para que o banco tivesse o quê? Uma receita bem maior, o que ia desembocar em impostos também maiores para os governos, obviamente, né? Então, o mercado imobiliário aí com ascensão, né? Crescimento do mercado imobiliário e a hipoteca como a garantia do empréstimo era o quê? O próprio imóvel. Ou seja, você faria um empréstimo longo, né, com um preço de parcela bem pequenininho, para que ele realmente fosse longo, e você dizia, rapaz, para que o dono o cara lá do banco, né, o bancário ia dizer assim, para que você quer fazer esse empréstimo, qual é o valor que você quer, a quantia, etc e tal. Você dizer assim, ó, eu quero 300 mil dólares ou 300 mil reais para comprar um imóvel. Aí a pessoa do banco vai dizer assim, sim, mas o que é que você tem para me dar de garantia caso você venha a não pagar esses 300 mil? Aí a pessoa diz, o próprio imóvel. Eu vou comprar ele e se eu não pagá-lo, o banco toma o imóvel. Ou seja, a pessoa pagou, digamos que 20 anos, faltou 10 anos para ela pagar ali, ela não teve mais condição, ficou desempregada, algo do tipo. O que é que vai acontecer? O banco vai devolver os 20 anos pagos? Vai não. Vai tomar a casa, ou o apartamento, o imóvel, seja o que for, e você vai perder os 20 anos que pagou e o banco ainda vai pegar aquela casa ali, apartamento, imóvel, e vai o quê? Leiloar. Então, é assim que funciona esse sistema de crédito e juros baixos, bem concatenado com a ideia aí para mexer com o psicológico de todo mundo, de combater o medo de consumir, fazer empréstimos longos e baratos para alimentar o mercado imobiliário e ainda deixar o dono do empréstimo com uma hipoteca aí, que se ele conseguir pagar, tá ótimo. Se ele não conseguir pagar, o banco toma o seu imóvel. Por isso que a casa, o apartamento ou imóvel só é do indivíduo depois que ele paga tudo ao banco. Beleza? Vamos aqui, continuando. Então, como é que isso entra? Isso entra dentro do que a gente chama lei de mercado. E o que é essa lei de mercado? A lei de mercado, pessoal, ela se baseia em duas coisas. A alta oferta, ou seja, o tanto que a empresa consegue produzir, ou seja, consegue produzir muito carro, consegue produzir muita bicicleta, consegue produzir muita roupa, sobre ou em detrimento da baixa procura. Então, primeiro se tem, o mercado pensa, tem muita oferta, ok. As pessoas estão procurando muito ou não tanto esse determinado produto. E a partir disso, a gente vai ter o quê? Validação dos preços, ou seja, um determinado produto, ele vai ser precificado ou vai ter um determinado preço a partir de quê? Da alta oferta que existe no mercado ou em detrimento de procura baixa ou alta. Então, a alta oferta mais a baixa procura faz com que a gente tenha aqui a diversidade de preços, o que vai fazer com que a gente tenha a ideia de lei de mercado. Sempre pensando nas altas ofertas e na baixa procura, para poder manter aqui uma linhagem de preços, tá bom? Em detrimento disso, o que é que a gente vai ter? Elevação das taxas de juros, que vai desembocar em valores das parcelas,
A parcela, em geral, de qualquer produto que a gente compra, ela já tem embutido naquele valor o quê? Juros, tá? E às vezes ainda tem assim, você vai comprar determinado produto, perdão, gente, e aí você pensa assim, você vê lá no cartaz, ó, essa TV custa R$ 1.000. Se ela for à vista, ela vai custar R$ 1.000. Se ela for a prazo, ela vai custar R$ 1.500. R$ 500 vai ser o quê? Os juros, que estarão diluídos em parcelas. Quando se vê a prazo, significa que você colocou datas diferentes, meses diferentes para poder pagar aquela dívida, certo? E por isso que existem juros embutidos. Professora, e para que esses juros embutidos ou a elevação desses juros em cada uma das parcelas? Porque, por exemplo, Joãozinho pode comprar essa TV e pagar tudo direitinho. Mas Marcela pode comprar e não pagar. Então, os juros, o dinheiro dos juros que os empreendimentos vão juntando é justamente para abater o déficit daqueles que compraram e não pagaram. Aí vocês podem dizer, professora, então quer dizer que quem compra e paga certo acaba sempre pagando a mais em detrimento daqueles que compram e não conseguem pagar até o fim. É exatamente isso. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais os juros vão existir nas parcelas e nos produtos que a gente compra, beleza? Ó, já até adiantei aqui. A inadimplência é que faz com que a gente tenha essa elevada taxa de juros. É por isso que quando vocês pegam lá a fatura do cartão, tem lá juros anuais de 300 e não sei quantos por cento. Por quê? Porque aqueles 300 e poucos por cento é diluído mensalmente. E se Marcela não paga e Joãozinho paga, o que Joãozinho pagou a mais vai cobrir o valor daquilo que Marcela não pagou. Professora, então isso significa que o mercado, ele nunca vai ter prejuízo, né? Exatamente isso. Não é que ele nunca vai ter prejuízo, mas é quase isso. Ele se protege a ponto dele não ter prejuízo com aqueles que não pagam, beleza? E a partir dessa inadimplência que a gente teve aqui, a gente pode ter a execução das hipotecas. Vamos lá. Marcelo comprou um apartamento e comprou daquele jeitinho que a gente viu no slide anterior. Fez um empréstimo grande para pagar com muito tempo, a parcela ser pequenininha, mas ele vai pagar muitos juros daquilo ali. E aí, ele pegou esse valor do empréstimo e comprou o apartamento dele, certo? Aí, Marcelo começou a pagar, estava de boa, já tinha pago o apartamento ali, tal. Só que aí, Marcelo, infelizmente, ficou desempregado. Veio o Covid. O mundo todo sofreu muito com essas questões trabalhistas, né? Muita gente ficou desempregada. E aí, Marcelo ficou desempregado. Marcelo não conseguiu mais pagar as parcelas que ele tinha feito do empréstimo, né? Para poder comprar o apartamento dele. E aí, isso passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí ele começa a receber cartas do banco do porquê que ele não está pagando e algumas com possibilidade dele dividir, mas aí a dívida já estava imensa e ele não conseguia pagar mais aquela parcela, justamente por estar desempregado, e o banco executa a hipoteca. Executar significa tomar, nesse caso aqui, tá? Ou seja, toma o apartamento de Marcelo. Então, Marcelo fica o quê? Desempregado e sem teto. Ainda tem mais essa, né? Então, isso é algo que é criado pela lei de mercado, que não tem dó nem piedade de ninguém. Professora, isso é produto de quê? A lei de mercado, os juros, elevação da taxa dos juros, crises econômicas, são efeitos do capitalismo.
e dessa ordem liberal e neoliberal que a gente vive, certo? Então, como é que a coisa vai acontecer, né? Essa elevação das taxas de juros fez o quê? Queda no valor do imóvel. Foi isso que aconteceu ali em 2008, foi isso que aconteceu ali em 2008, certo? E que ainda vem tentando se recuperar. Então, a queda no valor do imóvel, os bancos não recuperaram o valor emprestado. Lembram que Marcelo ficou desempregado? Isso aconteceu com muita gente, tá? Então, bancos não recuperaram o valor emprestado, não havia mercado consumidor, porque o mundo estava passando por o quê? Uma crise econômica, uma crise financeira. Então, os bancos não recuperaram o valor que eles tinham emprestado a Marcelo, a Joãozinho, a Maria, a Bianca, certo? Então, houve queda nos valores dos imóveis, certo? Com isso, que foi que a gente teve como resultado a falência de bancos e seguradoras. Por quê? Muita gente, quando compra um imóvel, paga seguro também, ou seja, seguro daquele imóvel. Com a queda do valor dos imóveis, as seguradoras tiveram prejuízo, bem como os bancos, como a gente já tinha visto aqui, porque os bancos não conseguiram recuperar o valor emprestado. Vocês poderiam dizer, professora, mesmo aqueles que continuaram pagando, que ainda estavam empregados e que já pagavam com juros, não conseguiam abafar ou diminuir esse prejuízo? Não, porque quem devia, a quantidade de devedores era maior do que a quantidade de pagantes. Então, isso fez com que realmente os bancos não conseguissem recuperar esse valor, tá certo? Então, os bancos e as seguradoras abriram falência, né? Com isso, com a abertura de falência dos bancos e das seguradoras, a gente veio ter o quê? A venda de ações, tanto desses bancos quanto das seguradoras aí no mercado financeiro. E por quê? Com o intuito de se restabelecer ou de conseguir mais investidores, tanto para os bancos quanto para as seguradoras. Porque o que é a venda de ação? É como se todos nós que estamos aqui na aula disséssemos hoje assim: vamos comprar ações do Banco Itaú. Vamos comprar ações, uma seguradora, gente. Sicredi, eu acho que é uma seguradora, enfim. Estou chutando aqui. Vamos comprar ações, tanto do Itaú quanto do Sicredi, para a gente investir, né? Isso numa situação favorável. Aqui, como os bancos estavam abrindo falência, eles estavam vendendo a preço de banana mesmo. Apesar que banana tá cara, né, gente? Mas vamos colocar assim. Vendendo bem barata suas ações. E isso acaba sendo um atrativo para quem é investidor. Então, a gente poderia ser investidor e comprar essas ações. A partir do momento que a gente se torna investidor de um Banco Itaú ou de uma seguradora qualquer, a gente também é uma parte dono daquele investimento, é uma parte dono daquele empreendimento, tá? Então, para que essa venda de ações? Para tentar restabelecer os bancos e tentar restabelecer as seguradoras. Por quê, professora? Porque é mais dinheiro entrando. Não estava falido? Precisa de dinheiro? Então, se a gente precisa de dinheiro, o que é que tem que fazer? No caso dos bancos e seguradoras, vender as suas ações para que mais capital vá entrando, certo? E com isso, as bolsas de valores foram impactadas, né? Ou seja, o mundo todo teve bolsas de valores aí que tiveram queda e chegaram a fechar negativo, e tiveram bolsas de valores também que, em detrimento dessa venda de ações após falência de bancos e seguradoras, conseguiram se recuperar. Então, quando a gente olha para esse cenário, o que é que a gente tem como resultado? Que essa foi a crise de 2008, foi a globalização da crise, porque ela surtiu efeitos em todos os países do mundo.
Óbvio que uns sentiram mais do que outros, países subdesenvolvidos como o nosso e outros países mais pobres sentiram mais, mas continuou o quê? Acontecendo, tá? Gente, eu vou dar uma pausazinha aqui para ver vocês, porque eu tô falando aqui há não sei quanto tempo e eu não tô vendo vocês. Só para eu dar uma espiadinha em vocês, tá? O que é que vocês estão colocando aí? Beleza, Alicia, obrigada por avisar. Tu se refere ao quê, Alicia? Eu aprendi isso jogando banco imobiliário. Não sei do que é que tu tá falando. O assunto o quê? Não sei. O que é que tu tá falando aí? Oi, Alicia. Pessoal, vocês estão aí? Oi, professora. Ah, sim. Fala. Nada, é porque a Alicia disse lá, ó, que é dos empréstimos, da compra de ação, imóveis. Rapaz, eu já vou começar a indicar esse banco imobiliário aí para vocês jogarem. É massa demais. Eu gosto. Eu gosto de War. Quem gosta de jogar War? Faz muito tempo que eu joguei. Eu não sei se você jogar mais, não. Mas eu gostava. Dominação território. É massa, né? Não conhece? É esse aqui, ó, o nome. War. Guerra. É bem famosinho. Bem famosinho mesmo. Peraí, gente. Deixa eu desligar aqui que alguém me ligou. E eu não faço ideia de quem foi que me ligou. Só um minuto, tá, gente? Alguém me ligou daí, das bandas daí. Pronto, vamos continuar aqui. É 1 milhão de coisas para responder, aí não dá. Beleza? Vamos voltar então. Feliz Matos que acha que já jogou. Agora tá bem diferente esse jogo. Ele nem é mais com bolinha nem nada. Ele agora é com. Acho que tem avião, tem uns que. Tá bem diferente agora. Eu sou da época mais antiga, né? É muito bom. Eu acho que até para estudar essas questões de território, dominação, Estado-nação e etc., é bem legal. Bem massa mesmo. Gente, vou voltar lá. Vocês estão tudo calado hoje. Não querem conversar. Ai, sinceramente, viu? É muito triste isso. Eu fico só conversando sozinha, gente. Não é legal. Vou voltar, tá certo? Lá, a gente vai a mais uns 10 minutinhos. E aí eu paro, certo? Para tirar mais alguma dúvida de vocês. A gente encerra por hoje, não vai dar tempo de ver tudo, mas eu vou colocar essa aula disponível lá para vocês, porque ficou bem legal, bem boa. E qualquer coisa a gente continua na próxima aula, que a gente tem aula semana que vem novamente, tá bom? Se estiverem vendo, por favor, me falem no microfone. Tô vendo, professora. Show, valeu, obrigada. Vamos lá, Europa.
tendências recentes. Estão vendo que a gente está falando bastante coisa diferente, mas que, no fim das contas, está tudo meio que correlacionado, que é uma forma de vocês fazerem aí um remember, né, desses assuntos mais antigos, mas que continuam impactando na nossa economia. É tanto que tudo isso que a gente acabou de conversar aqui continua acontecendo, continua impactando o nosso dia a dia, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, do multilateralismo ao nacionalismo, Brexit. Aqui é bem... Não sei se vocês estão bem lembrados, mas isso aqui é um negócio, olha, que mais conversado que tudo no mundo é esse assunto. Pensa no negócio que foi conversado. Professora, que história é essa de Brexit? Que eu não estou sabendo, eu estou meio assim, perdido, estou precisando de ajuda para me situar. Tudo começou quando o Reino Unido quis sair, ou quis deixar, melhor dizendo, ali o regime da União Europeia, do euro e etc e tal. Então, o Reino Unido fazia parte desse Brexit, e aí começou-se a confusão no mundo. Então, lá em 2016, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Lá em 2016, houve um plebiscito, né? E aprovação lá no Reino Unido, com a renúncia de quem? De David Cameron e a chegada de Theresa May. Então, a partir daí, a gente está saindo de uma estrutura que era multilateral para uma abrangência nacionalista. Eu não sei se vocês têm percebido que alguns países, já faz algum tempo, eu coloquei 2016 porque foi onde começou aí todo esse rebuliço, tem pegado essa história do conservadorismo, do nacionalismo, né? Voltando a essa história de aí, a nossa bandeira é a nossa pátria. Isso começou lá na Europa. Não pensem que isso é ocasional, não. Do nada isso aconteceu. Isso não aconteceu do nada, não, tá? Isso já vem acontecendo, né? De uma forma mais pungente lá na Europa. E, obviamente, tudo que acontece lá respinga no restante do planeta, né? Então, vamos tratar desse ponto específico aqui. Então, aqui estava se querendo, estava com esse desejo, né, de sair dessa questão multilateral para uma questão nacionalista, ou seja, a gente quer começar a tomar de conta do que é nosso, fazer aqui as nossas medidas, tomar conta dos nossos negócios, trabalhar com a nossa moeda de uma forma independente, sem ter que estar respondendo a um grupo. Então, teve a renúncia aqui de David Cameron, que era contrário, e a entrada de Theresa May, lá com esse plebiscito e a aprovação do mesmo lá em 2016. 2017, criteriosamente, no dia 29/3/2017, o artigo 50 do Tratado de Lisboa diz: procedimento para retirada do Reino Unido. Ou seja, aí uma chancela, né? Inclusive com termos de lei jurídicos, para que Portugal é tratado como primo pobre da Europa, né? Não sei se vocês sabem. Através do Tratado de Lisboa, o Reino Unido diz: estamos batendo em retirada. Quem já ouviu esse termo? A gente quer sair desse grupo aqui e vamos embora. A gente não quer mais ficar nessa história aqui, não, porque para a gente não está dando mais. Economicamente não está sendo mais benéfico e a gente quer tratar dos nossos negócios de forma que a gente possa agir com a nossa moeda sem estar mais dependendo de autorização ou não de um determinado grupo, que era esse aqui, tá certo? Então, procedimento para retirada do Reino Unido do grupo do Brexit. Isso em 2017. Lá em 2018, né, mais de um aninho depois, porque aqui já fazia, né, por conta aqui do mês de março, a gente teve o que? A aprovação desse acordo. Teve muito bate-boca, teve muita discussão, né? Mas houve a aprovação desse acordo por parte dos líderes da EUA, né? Ou seja, da União Europeia. Então, foi aceito
essa batida de retirada aí dos Estados Unidos, não, perdão, gente, do Reino Unido, que eu fico com os Estados Unidos o tempo todo na cabeça, né, falando globalização e essas coisas todas. Mas, corrijo, Reino Unido. Então, houve a aprovação do acordo por parte desses líderes, que vocês podem ver que foi mais de um ano depois, e por isso eu coloquei datas, porque aqui, ó, foi em março de 2017, é que a gente já estava em novembro de 2018, certo? Então, vamos lá. 2019. Há propostas de planos de saída para a renúncia de Theresa May e a entrada do camarada que se encontra, né, Boris Johnson. Qual eram as palavras dele ou qual eram as prerrogativas que ele colocava, né, para a entrada dele e essa mudança aqui de poder? Boris Johnson garante a maioria no parlamento e, com isso, ele tem a proposta aprovada, né? Então, as propostas do plano de saída do Reino Unido do grupo ocorre finalmente a partir da renúncia de Theresa May e da entrada de Boris Johnson, né? Que inclusive o camarada foi contra aí esse período de vacinação e etc e tal, causou bastante problemas para as bandas de lá, em detrimento da pandemia do Covid-19, já vindo aí para 2020, 2021. E em 2020, a partir do dia 31 de 1 de 2020, a gente tem a saída oficial, certo, da União Europeia, do Reino Unido, desse grupo aqui. Então, por que eu trouxe datas específicas aqui para vocês? Porque às vezes essas datas não aparecem e vocês ficam meio que perdidos. Então, é importante a gente colocar aí um panorama histórico recente, né, de pouco tempo, e que tem tantas implicações, haja vista a importância desse conglomerado econômico, mais ainda do Reino Unido nas decisões econômicas que a gente vai ter, políticas também no mundo, certo? Então, com isso, né, quem são beneficiados aqui? França, Polônia, Bielorrússia e Rússia são beneficiados ou não são beneficiados? Eu quero saber de vocês, porque vocês estão muito caladinhos. Vocês vão me dizer, se não agora, na próxima aula, e a gente volta para esse slide, tá bom? Quero participação de vocês também, porque eu já estou rouca aqui de tanto falar, tá bom? Então, no dia 31 de janeiro de 2020, a gente tem a saída oficial da União Europeia, aí com a saída da batida de retirada, né? Que eu gosto de dizer assim, da retirada do Reino Unido por seu próprio querer desse grupo, beleza? Então, aí a gente tem a presença muito forte de sair de uma questão multilateral com outros países para uma presença nacionalista, conservadorista mesmo, desse país, beleza? Agora a gente já sai, ó, voltando aqui, a gente já sai de Europa e já vai para Oriente Médio. Estou tentando fazer aqui uma explanação bem boa para vocês, tá bom? Um primeiro esclarecimento. Quando eu coloco isso aqui de um primeiro esclarecimento, é para vocês entenderem que Oriente Médio só não é o quê? Guerra e religião. Porque é as únicas coisas que as pessoas enxergam quando a gente fala de Oriente Médio. De guerra e de religião. Lógico que está muito presente, está muito pungente todos esses temas, esses dois temas. Por quê? Porque há muitos anos, né, esse povo vive em guerra civil e guerra com outros países. Então, não é à toa que as pessoas encaram dessa forma. Mas é importante a gente destacar e denotar que o Oriente Médio não é só a sua religião e somente as guerras, tá certo? Então, alguns conceitos fundamentais para ajudar vocês aí a responderem as nossas questões objetivas. Gente, eu estou sentindo que vocês vão fechar a prova. Vai ser a primeira vez que eu vou ter alunos que fecharão essa prova. Vocês vão gabaritar. Estou sentindo isso. Vamos lá.
Conceitos fundamentais. Lembram que a gente falava lá no início sobre os conceitos, que vocês precisam se atelar mais aos conceitos do que aos fatos? Então, vamos lá. O islamismo como religião, certo? Lá no Oriente mesmo, ou seja, existem diferentes interpretações do islamismo, certo? Diversas correntes, mas é a religião base do Oriente Médio, tá bom? O povo é o povo árabe, certo? Aqui, ó, o Oriente Médio e povo árabe não são sinônimos, porque as pessoas acham que só tem árabe, certo? E não é. Eles são divididos entre persas, turcos, curdos e hebreus, beleza? E aí a gente tem o islamismo e aquelas questões bem peculiares que vocês também já sabem quando a gente fala da religião Islã, né? Quem deve liderar o Islã, né? Aí nós temos os sunitas e temos o quê? Os xiitas. Então, cuidado, né? Muito cuidado. Eu coloquei aqui com o termo xiitas, por quê? Porque, em geral, é muito utilizado o termo xiita para falar de radicalismo, né? Então, é um sinônimo para radical. Eles são a parte mais, digamos que, agressiva, vamos dizer dessa forma, da religião, né? Ou seja, eles são subdivididos entre sunitas, seguidores, e xiitas, que tem aí uma base conservadorista familiar, mas muitas vezes eu já até escutei aluno meu falando assim: ah, parece um xiita, não sei o quê, assim, como uma forma de. Era pejorativo e por isso a gente tem que tomar cuidado até utilizar esses termos que dizem respeito à religião de outras pessoas, beleza? Tranquilo? Foi mais um resumo bem simples aqui, bem simples, com os conceitos fundamentais do islamismo, apresentando como uma religião o povo, mas que Oriente Médio e povo árabe não são a mesma coisa, porque eles são divididos entre persas, turcos, curdos e hebreus. E a religião, né, divididos entre sunitas e xiitas. Aqui a gente vai ter um mapa sobre essas divisões da religião, né? Como é que ela está espacializada nesses diferentes locais, né? Lá do Irã. Então, nós temos aqui nessa parte mais rosa clara os muçulmanos sunitas. A gente percebe que eles têm um grande contingente, né? Que são a maioria da população e estão aqui entre a Turquia, a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Kuwait, a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, os Emirados Árabes, onde a gente vai ter Dubai, Abu Dhabi, e os muçulmanos xiitas, que estão aqui nessa porção aqui lilás, né, onde vai ter, eles vão estar aqui meio que isolados entre o Iêmen e a Arábia Saudita, e no Irã, eles são o quê? A maioria, né? Com base em Bagdá, Teherã, enfim. Tem uma maioria bem, digamos que quase que totalitária no Irã. Os judeus são uma pequena porção, onde a gente vai ter a presença dos judeus, né? Ou a presença judaica em Israel, mais na parte aqui de Jerusalém, e os cristãos, ou seja, aqueles que se dizem ou que acreditam em Cristo, né? Ou seja, que tem a crença no Evangelho e etc., aqui em Chipre e no Líbano. Então, a gente percebe que os cristãos e os judeus são uma porção bem menor, e os muçulmanos, xiitas e sunitas são uma porção maior, porém os sunitas sendo maiores. Então, Jerusalém, a gente continua tendo uma disputa territorial, né, entre quem? Judeus e palestinos, nunca esqueçam, essa disputa territorial, ela continua acontecendo, né, então a gente ainda tem muito ainda a ser trabalhado nesse sentido, às vezes em paz e às vezes em guerra novamente, então judeus e palestinos continuam aí nessa disputa territorial,
lá pelo território de Jerusalém. Guerra por procuração, né, que é a guerra que a gente chama de guerra indireta entre a Arábia Saudita, que está aqui no mapa, e o Irã, ou seja, aí a gente percebe o porquê dessa dicotomia, o porquê dessa guerra indireta. O Irã, com base, em sua maioria, xiita, certo? Vou colocar aqui xiita. E Arábia Saudita, com base sunita. Ui, gente. Deu para escrever. Vamos lá. Turquia. Cadê a Turquia? Aqui, ó. A ascensão da Turquia com Erdogan e o nacionalismo islâmico, ou seja, a gente percebe, gente, que essa questão do nacionalismo e do conservadorismo tem realmente ascendido nos mais diversos países. Isso acontece também no Brasil, mas principalmente nesses outros países também tem acontecido. Vamos lá. O Líbano. Cadê o Líbano aqui? Eu não estou encontrando aqui. Quando eu encontrar, eu falo. Ou eu cito aqui, melhor dizendo. O Líbano com tensões, né, político, econômico e social. A gente, há muito tempo, também escuta muito, principalmente nas informações que a gente escuta nos telejornais ou que lê alguma notícia em veículos de comunicação mais confiáveis. O Líbano possui uma crise, né, tensionada por questões políticas, econômicas e sociais. E a Síria, que vive uma guerra civil aqui, gente. O Líbano está logo aqui, ó. Mesmo nessa fronteira, um país que tem iminentemente uma população cristã, e a Síria, que vive em guerra civil. Inclusive, a gente viu aí o tanto que os sírios saíram e foram em busca de auxílio, inclusive na Alemanha, né? Então, dito isso, a gente vai finalizar aqui por hoje. Estou sentindo que vocês estão calados. E a gente volta à próxima aula com hegemonia mundial, uma disputa entre Estados Unidos e China, certo? Aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? A gente finaliza aqui a nossa aula, porque ainda teria muitas outras coisas para conversar com vocês, apesar que faltou pouco para a gente finalizar. E aí a gente finaliza só essa parte de hegemonia mundial, uma disputa entre Estados Unidos e China na próxima aula. A gente vai continuar com a atualidade, tá? E entra em outros assuntos. O importante aqui é a gente tentar fazer essa síntese de assuntos super importantes que vão ajudar vocês, tanto na prova objetiva lá no Enem, e também que a gente consiga auxiliar vocês aí na construção de uma possível redação, beleza? Não, Alice, eu não entendi tua pergunta. Uma aula só? Hoje a gente teve quase que as 2 aulas fechadas, né? Porque a gente não começou às 9. Aí eu vou mudar o horário certamente novamente lá, para a gente começar às 9, certo? Porque se fosse para contar uma aula só, acho que já tinha acabado certa aula. É porque eu gosto de dar mais tempo, já que a gente está no online, a gente tem essa possibilidade de ter um tempinho a mais. Beleza? Gente, qualquer dúvida, me procurem lá pelo nosso Moodle, certo? O pessoal da ADM, dúvidas sobre os projetos integradores, etc e tal, também pode ser por lá. Quem quiser me procurar pelo WhatsApp também pode. Fiquem tranquilos, tá bom? Alicia, só pode ser um dia. Por quê? Primeiro que eu fui surpreendida, né? Acho que eu até contei para vocês isso semana passada. Nossa aula era na terça e eu fiquei sabendo no dia que começou as aulas da gente, no dia 20, que a gente tinha sido mudado para sexta-feira. E aí, cada disciplina tem um dia. Geografia ficou na sexta agora. Então, eu só posso usar a sexta-feira para ministrar aula com vocês. Certo? E, professora, nem se a gente, não tiver aula na terça, fala, não, professora, na terça é melhor. Não, aí beleza. Vocês estão tendo aula na terça de quem?
Porque eu não sei, realmente. De quem é a aula da terça-feira? Oi? Alice disse que é de Flávio, de manhã. Pois é, eu trocaram o meu horário com ele. Eu não sei qual é o horário dele. Se é às 8, se é às 9, se é às 10, entendeu? Não sei. Por que vocês estão querendo na terça? É para. Pronto, poderia ser na terça às 10 horas. A nossa. Eu só preciso ver aqui se eu já não tenho reunião agendada. Só um minuto, por gentileza, gente. Terça vai ser 5, né? Bom, até o momento eu não tenho aula agendada para terça-feira, não, nem reunião. Se vocês estiverem de acordo, a gente pode ter aula terça-feira às 10 horas, tá bom? Porque ele deve ir até umas quase 10, né? E aí às 10 horas a gente se encontra. Pode ser assim? Beleza? Tranquilo? Gente, falem alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou interromper aqui a gravação já já. Beleza. Certo. Ok. Eu não gostei muito dessa história de mudar a aula da gente para sexta-feira, não, mas não tive muito o que fazer. E também, como seria o nosso último momento juntos, que seria esse momento aqui do terceiro trimestre, aí eu tá de boa. Beleza, eu vou ver se aparecer alguma reunião para sexta-feira, terça-feira, perdão. Aí eu deixo do jeito que tá na sexta. Se não aparecer, na segunda-feira eu já modifico e coloco a aula da sexta para terça, e terça-feira a gente tem aula às 10 horas, tá bom? Beleza? É isso. Beijo, gente. Cheiro grande, estudem, se dediquem. Qualquer dúvida aí, é só me perguntar, tá bom? Um abraço para vocês.